A volatilidade nos mercados causada pelo Japão e o seu famoso carry trade foi notícia nas últimas semanas em todos os mercados e que trouxe uma incerteza para o mundo inteiro e aí acabou trazendo os holofotes para o Japão e as próximas consequências disso, né? Isso fez o iene ficar bastante forte, ele estava naquela tendência de ficar muito fraco, né? Passando dos 160, caindo ali para 161, etc., com a preocupação, e de repente tudo virou de uma hora para outra e as bolsas caíram, o iene disparou, foi para 140, 143, e aí tudo parece que voltou ao normal, digamos assim. Então a gente meio que esqueceu o carry trade e próxima página, o mercado está normal, a bolsa volta a subir e tudo voltou à normalidade. Mas seria interessante a gente se perguntar, principalmente depois de uma perspectiva de aumentos dos juros do Banco do Japão, que criou que foi um dos, não vou dizer o principal motivo, mas ajudou bastante a ter essa reversão do carry trade, levando o capital de volta para o Japão. Mas aí fica a questão, e agora? O que vai acontecer a partir de agora? Qual é o tipo de carry trade que vai acontecer? Então, essa é uma pergunta que eu mesmo tinha para entender a partir de agora o que o dinheiro vai fazer, para onde vai a liquidez do mundo e, por incrível que pareça, pode ser que ela tenha ido parte dela para o próprio Brasil, e isso que eu quero explicar para você no capítulo de hoje. Então, tem 2 artigos da Bloomberg que eles dão uns bons indícios do que aconteceu a partir de agora. É importante você pensar que capital ele nunca fica parado. Então, principalmente traders, hedge funds, né, e vários tipos de fundo ao redor do mundo inteiro, eles precisam alocar em alguma coisa. E a melhor das situações é quando você trava um carry trade nas 2 pontas para aproveitar uma moeda mais fraca, um juro mais baixo, e pegar emprestado. Emprestar numa moeda mais forte a juros mais altos e pegar essa diferença. Essa que é a situação ideal. Então vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Tem um artigo da Bloomberg que eles falam uma coisa bastante engraçada, que depois dessa estabilidade que aconteceu depois da volta dos mercados e uma certa calma que voltou a reinar depois dessa volatilidade do carry trade, os traders voltaram para o iene de novo e começaram o mesmo processo. Então isso eu achei bastante engraçado. Então um dos artigos, que eu vou compartilhar o link dos 2 aqui para você poder dar uma olhada, mas ele falou que mesmo depois do iene se fortalecendo bastante em relação ao dólar num prazo curto de tempo, as expectativas que os traders no Japão criaram é de que o BOJ, o Banco do Japão, não vai voltar a subir juros. Então ele vai ficar ali meio que parado, ele vai segurar a bala que ele deu, porque talvez já tenha criado problemas para o mercado, então o Banco do Japão não vai querer criar mais problemas. Por outro lado, quem conhece o histórico do Banco do Japão, ele acaba surpreendendo o mercado. Já vi várias discussões, como no podcast do Adam Taggart, que falou que, olha, o Banco do Japão, quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele faz alguma coisa. E pelo menos na narrativa do Banco do Japão, e talvez isso tenha uma característica cultural, de você manter a sua palavra, né? Aqui já sou eu tentando entender um pouquinho melhor, talvez eles tenham uma previsão de 1 ou 2 cortes de juros, de subida de juros ainda esse ano, o que poderia contrariar toda essa estratégia. Então, o Banco do Japão, pelo menos na narrativa deles, é de que tudo vai voltar ao normal e agora nós estamos numa política de crescimento, porque a gente espera que tudo cresça. A gente sabe dos problemas desse tipo de narrativa, mas vai ser interessante ver se vai ter esse choque ou não. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Só que isso é só uma ponta do carry trade. A outra é que o Fed não faça cortes de juros tão agressivos como se espera. Então, talvez esses traders japoneses ou essas entidades japonesas, ou seja, bancos, eles vão esperar que talvez o corte seja somente de 0,25%. Então é muito engraçado porque no próprio artigo eles citam que o mercado, é incrível como o mercado tem uma memória curta, parece que nada aconteceu e agora vamos voltar para o business as usual. Então é somente mais um dia, vamos lá, vamos continuar a fazer os negócios. Então o próprio carry trade do Japão teria voltado em parte ao que era antes, mesmo com o iene mais caro e com uma
perspectiva de juros pior dos dois lados, o Japão subindo e os Estados Unidos caindo. E obviamente, para você ter mais lucros, você precisa o contrário. Você precisa que o Japão corte juros e que os Estados Unidos subam mais ainda, ou pelo menos mantenham do jeito que está. Mas vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, porque tudo isso pode mudar de uma hora para outra, dependendo da decisão, e criar volatilidade nos mercados. Então eu quero que você tenha isso como ferramenta. Agora vamos para a parte bastante interessante. Outro artigo da Bloomberg mostra que outros tipos de carry trade começaram a aparecer a partir de agora, baseado no relatório do Citibank. E ele alertou que a mais nova moeda da praça que está sendo usada para o carry trade, eu te dou uma chance. É o dólar. Pois é. Então, essa oportunidade de carry trade foi vista pela tendência de baixa do próprio dólar que vem acontecendo. E a gente vê isso claramente. O DXY, que estava ali acima de 104, querendo ir para 105, ele deu uma bela recuada. E nesse exato momento que eu estou gravando o podcast, está em 101,3. Ou seja, mostra que você está dando uma relaxada. O dólar está ficando cada vez mais disponível no mercado, principalmente quando ele se aproxima de 100. E agora, se ele passar o 100 e for para 99, 98, você já vai ter todas aquelas pessoas falando que agora o dólar vai morrer. Então já se prepara, porque eu já vi essa história no passado, mas a gente já conversou bastante sobre isso no podcast em outros capítulos. Agora, esse dólar mais fraco criou uma oportunidade de vários hedge funds de se aproveitarem dessa oportunidade para pegar empréstimos em dólar, mas para direcionar para onde? Para países emergentes. Então ele viu uma compra muito grande de hedge funds para poder usar o carry trade, aproveitando os juros mais altos e moedas mais fracas, como o real brasileiro e a lira turca. E se você parar para pensar, eu até dei uma olhada nas datas, foi bem interessante. Quando a gente viu realmente as notícias explodindo sobre o carry trade do Japão, que foi ali, se não me engano, foi no dia 5 de agosto, né, alguma coisa assim, isso acabou coincidindo com o momento em que o real mudou completamente a sua trajetória. Então ele deu uma recuada, ele estava subindo bastante, o dólar em relação ao real, né, no caso, então ele estava subindo bastante, mas chegou um momento que deu uma guinada, e foi justamente, eu estou olhando aqui nesse exato momento, foi no dia 5 de agosto aproximadamente, que ele saiu ali da casa dos 5,75 reais por dólar e acabou caindo bastante, veio numa tendência de queda até hoje, né? Nesse momento está 5,47 em relação ao dólar. Então, o real deu uma subida significativa em relação ao dólar. Na verdade, o dólar enfraqueceu bastante em relação a todas as outras moedas do mundo, mas principalmente no Brasil ele teve um recuo bastante forte. Então, se você tiver uma discussão política, às vezes, né, que no Brasil se discute por que o real voltou, é por conta de um presidente, de outro presidente, é por conta do governo, por conta do Banco Central, ou seja, hedge funds viram oportunidade para fazer um carry trade no próprio real. Isso também, que não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com exportação e importação, acaba levando capital para o Brasil simplesmente por instituições que precisam fazer algum tipo de arbitragem que não tem nada a ver com o mercado real. Percebe como até isso pode ser uma das forças, eu não estou dizendo que essa é a principal, mas com certeza tem aí um vetor que pode ter participado nessa valorização nos últimos tempos do real em relação ao dólar. E obviamente que a lira também sofreu algo parecido também, né, quando você busca a lira turca nesse aspecto. Só que quando você tem esse tipo de movimento, isso é um grande indicador de maior relaxamento, de maior liquidez, certo? Não é aquele grande sinal de falta de dólares. Agora, nesse momento, ele está mais abundante. E pensando na teoria do milkshake do dólar, em princípio, ela iria contra essa teoria. Só que, obviamente, como o Brand Johnson, inclusive, explica que em momentos do DXY estando fraco, isso traz até uma tranquilidade para o sistema global, porque quem precisa de dólares acaba tendo mais facilidade para obtê-los e você tem uma tranquilidade, pelo menos um pouco maior, nem que seja temporária.
E tudo isso faz perpetuar o jogo, percebe? Então, a tendência macro, segundo a teoria do milkshake do dólar, é que você tem uma valorização que aconteça ao longo do tempo, mas sempre com correções no meio do caminho. Então, são essas ondas que a gente precisa sempre identificar. Só que o Citigroup também avisou no relatório que abriu esse tipo de carry trade envolvendo ali os países emergentes, né, com Brasil, lira turca, etc., e outros países, isso acaba sendo uma janela de oportunidade usando esse dólar fraco, aproveitando todo esse período antes das eleições, onde a volatilidade e as incertezas podem voltar. Ou seja, essa janela é pelo menos por enquanto, mas pode ser que essas posições mudem dependendo do que for acontecer. Você tem agora a reunião de Jackson Hole que está acontecendo essa semana, onde o Fed pode dar um tipo de indicativo, né, dovish, mostrando que ele pode querer cortar os juros. Isso pode afetar. Você pode ter alguma coisa acontecendo no Banco do Japão que pode afetar também. Então, tudo isso pode fazer o dólar afetar o real indo para cima ou para baixo. Então eu quero te dar essas ferramentas para você ver como tem muito mais peças que se movem nesse quebra-cabeça que pode fazer com que influencie diretamente a sua vida, certo? No Brasil. Então vai ser muito interessante a gente ver como esses movimentos vão acontecer. Eu quero investigar mais para ver outros tipos de carry trade, porque não é só um tipo, não é só um trade que as pessoas fazem, né? Você tem centenas de milhares de hedge funds ao redor do mundo que movimentam bilhões e bilhões para um lado ou para outro lado, identificando esse tipo de oportunidade, em princípio, com menor risco. Então, vamos ver o que vai acontecer. Claro que nos países emergentes tem um risco um pouco maior, mas vai ser muito interessante ver o movimento de tudo isso se alguma dessas peças se mexer, porque qualquer tipo de arbitragem, né, ou qualquer tipo de carry trade, ele precisa ter as duas pontas garantidas. Então, se uma ponta ficar fraca, imediatamente você tem que rever as suas estratégias, porque eles usam de muita alavancagem, e a alavancagem gera risco, e risco, quando você desalavanca, é aí que você cria toda uma volatilidade nos mercados. Então, queria passar isso para você, principalmente até porque o Brasil ficou aí dentro desse cenário, e vamos ver como que isso vai se comportar daqui para frente, se a gente vai continuar tendo uma liquidez melhor e vamos ter uma onda, né, aproveitando esse dólar mais fraco ao longo do tempo, que pode dar um relaxamento melhor para o sistema e mais liquidez, ou se a coisa pode se reverter, principalmente com as próximas eleições chegando logo aí.